E aí, belezinha? Vamos lá, vamos continuar nossos vídeos aí de dicas rápidas para você que vai fazer o exame da primeira fase da OAB. Eu queria trabalhar com você nesse vídeo, nessa aula rápida aqui, o assunto atos administrativos. E tu sabe, né, cara? Você que está se preparando aí, você que está verificando provas anteriores, está conhecendo a Fundação Getúlio Vargas, você sabe que ato administrativo é um assunto que, pô, cara, para cair na tua prova tem um potencial gigantesco. Bom, para estudar ato administrativo, você vai andar com duas grandes bases nas suas mãos, né? A doutrina, porque a gente utiliza muito o lado doutrinário para explicar a questão de algumas teorias, né? Algumas situações, teoria da aparência, teoria do funcionário de fato, algumas coisinhas ali. E também a Lei 9784 de 1999, que você vai ter como embasamento para tratar de atos também, né? Nunca se esqueça que a Lei 9784 de 99, ela é conhecida como Lei do Processo Administrativo Federal e do Ato Administrativo. Então você vai ter ali delegação, avocação, a questão da motivação dos atos, então tem diversos componentes ali importantes. Eu queria falar com você exatamente num primeiro momento sobre essa questão da motivação. É uma das coisas que a galera mais se confunde, tem dificuldade de interpretar, quando você está estudando elementos ou requisitos do ato administrativo, você aprende aquele sistema básico, né? Competência, finalidade, forma, motivo e o objeto do ato. O que eu quero trabalhar com você é exatamente nesse ponto aqui, ó, em relação à forma e motivo. Por quê? Porque você vê, pelo artigo 50 da Lei 9784 de 99, você aprende o chamado princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? O princípio da motivação é um instrumento pelo qual todo agente público, ao produzir um ato, ele precisa motivar esse ato, ele precisa apresentar justificativas eficientes, efetivas sobre aquele ato produzido. Claro, a própria lei ela vai pontuar quais são os atos que devem sofrer motivação. Ela não diz para você todos os atos administrativos. Mas o artigo 50 traz ali para você um grande grupo de atos, principalmente atos que tenham caráter punitivo, atos que tenham caráter oneroso para a administração, mas você tem um grande grupo de atos ali. Aonde eu quero chegar com você? Quando você fala em motivação, muita gente confunde com o motivo. Porque assim, ó, motivo é um elemento do ato administrativo que diz para você que tem que ser apresentado os fundamentos de fato e de direito daquele ato que você produziu. Então, basicamente, o motivo da minha concepção, básica é uma fundamentação legal. Eu utilizei o artigo tal, da lei tal, tá, para justificar ofensa física ao superior, não estando em estado de legítima defesa, na forma do artigo tal, da lei 8.112. Então, quando você utiliza a argumentação, tá, infração de trânsito aplicada a tal pessoa por ter ferido o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro, quando você utiliza essa justificativa legal, jurídica, para o ato que você produziu, você está dando um motivo. Quando você conta a história que te levou a produzir aquele ato, você está apresentando a motivação. Muita gente costuma confundir motivo e motivação sem ter motivo para isso. Será que eu posso falar assim? Posso te dar um exemplo? Imagina a seguinte situação. Você sofreu uma demissão e essa demissão se fundamentou em abandono de cargo. Basicamente, um ato administrativo de demissão, demissional, em que você tem contra você a acusação de abandono de cargo, ele tem por motivo o dispositivo da Lei 8.112 de 90, que vai falar, você sendo servidor público federal, claro, que vai falar que o abandono de cargo, que significa mais de 30 dias consecutivos de ausência injustificada do serviço, vão estabelecer a possibilidade de demissão. Isso é motivo. Eu digo o porquê e com a base legal. Agora, imagina que nesse ato, né, se eu chegar para você e falar está demitido por abandono de cargo, como é que você vai ter contraditório ampla defesa? Né? Eu não abandonei nada, é só isso. Eu preciso dar a motivação. Ocorre que o funcionário, o servidor, no caso, né, funcionário é para o pessoal do penal, o pessoal fraco aí, né? Ocorre que o servidor público, o agente público, faltou por mais de 30 dias consecutivos, entre os dias tal e tal do mês tal, sem justificar, sem apresentar documentação, sem blá, e com isso se configurou abandono de cargo na forma do artigo tal, inciso tal, da lei tal. Percebeu? Essa historinha, o agente público faltou durante os dias tal, sem justificar, isso é o que eu chamo de motivação.
A motivação, ela não é o motivo. O motivo é embasamento legal. Então, eu costumo dizer que motivação é o blá blá blá, é a historinha. No dia tal, Dalmo se apresentou embriagado ao trabalho. Ao ser repreendido por seu superior, ofendeu-o fisicamente com um soco em sua face. Bela frase, né? Até para ser violento, eu sou uma pessoa educada. Você entende? Eu estou contando uma história. Foi demitido por ofensa física, um superior, sem estar em estado de legítima defesa, isso é motivo. Então, quando você apresenta a fundamentação legal, fato e direito, você tem um motivo. Quando você conta o blá blá blá, a historinha, o que te levou aquilo ali, você tem a motivação. Por que é muito importante você perceber isso? Porque a motivação, num primeiro momento, não pode se confundir com o motivo. Porque motivação não é elemento, o motivo é. E segunda coisa, a motivação, ela não compõe um elemento motivo. Na verdade, a motivação compõe um elemento forma. Vamos lá. O que é a forma do ato? Forma é toda aquela produção prescrita ou não defesa, não proibida em lei. A lei vai dizer qual é a formalidade, qual é a forma para se produzir o ato. A advertência deverá sempre ser por escrito. Qual é a forma? Advertência escrita. A delegação de um ato administrativo deve ser por escrito, específica e por tempo determinado. Qual é a forma? Escrita, tempo determinado e específica. O procedimento licitatório requer que sejam feitas tais situações. Isso é forma. Forma é a formalidade para produzir o ato dentro da lei. Você consegue enxergar que quando eu digo para você no artigo 50 da Lei 9784 que determinados atos administrativos precisam de motivação, eu estou estabelecendo a forma? Então, quando eu digo para você que você precisa apresentar a motivação por trás do ato, caso você não o faça, o vício não é no motivo, e sim na forma. Isso daqui é uma das coisas mais complexas e que para você ver é bem fácil, que o direito administrativo te oferece. A motivação, ela, quando ausente, fere a forma do ato. Então, quando a forma é obrigatória, a motivação é obrigatória e você não apresenta a motivação, você está viciando, está ferindo o elemento forma. Agora, quando a forma é presente, a motivação é presente, mas ela é ilegal, irregular, inválida, nula, mentirosa, falsa, sem vergonha, você não tem vício de forma, você tem vício aí sim de motivo. Tá, Dalma, agora eu não entendi mesmo. Pensa comigo. Por mais que a motivação que você deu seja errada, injustificada, ela está presente. Ela é ilegal, mas existe. Então eu atendi a forma do ato administrativo. Eu apresentei a motivação. O problema é que aquela motivação que eu apresentei me levou ao motivo errado. Então, por exemplo, imagina que eu digo para você que você vai sofrer uma remoção. Eu estou levando você do município que você atua para o município numa outra região, tá? Município mais distante, longe da tua casa. E por mais que a remoção seja um ato que não exige motivação, eu vou lá e digo, olha, eu estou te removendo simplesmente porque lá naquela localidade a demanda é muito grande e você, servidor público, eu preciso de você, servidor público lá, porque a demanda é alta da sociedade e nós não temos uma quantidade correta de servidores lá. Então até fazer concurso vai demorar, estou removendo você. Aí tu chega na nova localidade, o computador cheio de teia de aranha, as pessoas jogando baralho o dia inteiro, e você chega e fala, pô, mas vem cá, cadê a movimentação que estava aqui? A movimentação, você está brincando, né, parceiro? Tu vai dormir o dia inteiro se precisar. Porque aqui, raramente aparece alguém para pedir alguma coisa. Quando eu removi você, eu dei uma motivação. Eu atendi a uma forma. Por mais que não era obrigatória, mas eu atendi a forma. Só que essa motivação era inválida. Bom, a motivação sendo inválida, ilegal, irregular, não que seja sinônimo, óbvio, né, mas é um tipo, a motivação sendo ilegal me levou a optar pelo motivo errado. Remoção na forma do artigo tal da Lei 8.112. Você entendeu onde eu quero chegar? Você tem que perceber que toda vez que você tem uma motivação, ter a motivação já é suficiente para atender ao motivo, à forma do ato. Você já atendeu ao elemento forma. Essa motivação não existindo quando é obrigatória, vicia a forma. Essa motivação existindo no elemento forma, mas sendo irregular, inválida, ilegal, ela vicia o elemento motivo. E, inclusive, é por conta disso
que você passa a conhecer a chamada teoria dos motivos determinantes. Porque toda vez que você apresenta uma motivação de ato, cuidado, a teoria dos motivos determinantes refere-se à motivação. Toda vez que você apresenta a motivação de um determinado ato administrativo, você está levando aquela motivação à opção por um motivo específico. Então, o que me determinou a fazer aquilo? Eu fiquei sabendo que naquela repartição a demanda é grande e o número de servidores não é o suficiente para atender. Então, a minha motivação está ali, só que a motivação inexiste. Me levou para o motivo errado. Teoria dos motivos determinantes. A partir do momento que você apresenta motivação para um ato, a validade do ato fica vinculada à realidade da motivação. Então, olha como é que esse assunto que eu estou trazendo para você é extremamente complexo, até certo ponto tranquilo, e que pode gerar uma questão muito boa na sua prova, muito forte na sua prova, né? Então, cuidado com a questão da motivação, qual o tipo de elemento que ele compõe, como que ele pode atingir os elementos, e não se esqueça da chamada teoria dos motivos determinantes. Além disso, só para a gente poder falar também de um outro assunto rapidamente, você sabe que você não tem só elementos, mas depois que o ato administrativo está feito, é perfeito, produz efeitos, é válido e tudo mais, ele passa a apresentar certos atributos. Dentre os diversos atributos que nós... Diversos não, né? Presunção de legitimidade, imperatividade e tal. O que eu queria chamar a atenção para você é o seguinte. Existem diversos tipos de ato, né? Você sabe que tem os atos ordinatórios, tem os atos punitivos, tem os atos normativos, né? Você sabe que existem diversos atos ali, atos negociais. Aonde eu quero chegar com você? Todo ato administrativo vai ter o atributo presunção de legitimidade. Que é aquela história que o ato administrativo aparenta, né? A teoria da aparência, aparenta ser legítimo, que na verdade você tem a veracidade e a legalidade aqui. Todos os atos administrativos, todos, possuem esse atributo. Porém, os atributos imperatividade e autoexecutoriedade, eles não vão aparecer executoriedade. Você vai perceber que eu sou um professor meio burro, que eu falo e vou escrever ao mesmo tempo, dá problema. Imperatividade e autoexecutoriedade, eles não estão presentes em todos os atos. Na verdade, esses dois atributos, eles não estão presentes no que nós chamamos de atos enunciativos ou declaratórios, e também eles não estarão presentes nos chamados atos negociais. Atos enunciativos declaratórios são aqueles atos administrativos que têm o condão de informar oficialmente determinada situação, certifica o que, né? É uma forma de comunicar oficialmente dados sobre você. Agora, quando você fala em ato negocial, é aquele ato administrativo que você provoca a produção do ato, mas que você não tem participação. Nunca se esqueça que o ato administrativo ele sempre é unilateral. Então, quando você propõe a ideia de um ato negocial, é mais ou menos a concessão de uma licença. Você provoca a administração pública para que ela te conceda aquilo. Então, vamos pensar, o que é imperatividade? É a ordem, é a força do ato administrativo, é a obrigação que ele gera a você. O que é autoexecutoriedade? É o ato administrativo não precisar do poder judiciário para confirmá-lo, né, para corroborar o ato. Então, o ato por si só produz efeitos. Aí eu te pergunto, tem lógica um ato enunciativo ter imperatividade? Já que eu estou meramente certificando, declarando algo, eu vou criar uma obrigação para você, sabe? É meio esquisito, né? Eu falar para você, olha, eu obrigo você, é uma ordem que você aceite que esse certificado dado... Não, pô. Uma certidão real de ônus, uma certidão negativa de débito não tem lógica. Assim como também o ato negocial. É uma ordem que você aceite a licença para construir. Pera lá, querido, não é uma questão de ordem, é uma questão de graças a Deus você ter me dado a licença. A mesma coisa vale na questão da autoexecutoriedade. Claro que eu não preciso do judiciário, até porque eu não vou executar o ato contra ninguém. O que eu tenho é a concessão de um direito, é o acesso a uma informação oficial, a um documento que comprove uma informação oficial. Então, óbvio que eu não preciso me preocupar com esses atos. Então, toma cuidado. Todos os atos administrativos em todas as suas espécies, tá? Ato enunciativo, ato ou declaratório, né? Ato negocial, ato normativo, ato punitivo e ato ordinatório. Esses caras todos
tem presunção de legitimidade. Mas somente os atos que sejam punitivos, os atos que sejam ordinatórios e os atos normativos é que vão ter imperatividade e autoexecutoriedade. Só para poder deixar você em paz, da minha voz e da minha cara, eu só queria chamar a atenção para um determinado atributo chamado tipicidade, que é um atributo defendido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Na verdade, esse é um atributo que somente a de Pietro, gente boa, que Deus a tenha, mas não que ela tenha morrido, mas só estou falando, Deus cuide dela sempre. A tipicidade é uma previsão que diz o seguinte: o ato administrativo tem que ter uma tipificação administrativa dizendo exatamente como que ele vai ser produzido e tal. É um atributo meio repetitivo sobre os próprios elementos do ato. Então, boa parte da doutrina meio que ignora a tipicidade. Então, não se assuste em você se deparar com eventuais questões do exame da ordem em que você não vai encontrar tipicidade. Não se assuste em você se deparar com algumas obras que você venha estudar que não tem tipicidade. Porque, realmente, a tipicidade é um atributo muito próprio da professora de Pietro. Então, se a sua banca resolver aderir a esse atributo um dia, ele vai trazer os 4 numa questão. Não tendo a tipicidade ali, deixa rolar, parceiro. Você tem todos os atributos necessários para você. Tá, então essas são 2 dicas bem rápidas, né, de 2 assuntos bem complexos, principalmente a questão da motivação, que eu quero deixar para você. E, novamente, lembrando, né, no nosso presencial, no nosso EAD, você tem acesso a muito mais, a gente tem aulas enormes, gigantescas. Brincadeira, nós somos objetivos, a gente te dá tudo que você precisa para passar na sua primeira fase, depois tu vem na segunda com a gente, aí pega a tua vermelhinha e esquece que a gente existe, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.